Boa noite, minha senhora. Boa noite, meu senhor. E a saúde? Tá cuidando? Tomando aquele chazinho? Todos os chazinhos? Porque do jeito que os laboratórios querem meter a mão no nosso bolso, só se cuidando do chazinho. E não é aquele de doutora Terezinha lá da UFMA não, né? É aquele que a gente se vira em casa mesmo. Mas vai melhorar. Vai melhorar porque nós vamos para a luta. Nós já falamos uma vez essa semana. Segunda-feira, o senhor lembra que nós recebemos uma médica aqui, doutora Helena Duailib? A gente disse isso, que é a saúde o carro-chefe da vida. É em cima dela, em cima deste carro que é a saúde, que a gente conduz o nosso trem para qualquer fronteira. Hoje nós vamos conversar aqui com uma pessoa que tem uma grande responsabilidade. E não é só com São Luís, nem só com o Maranhão. Ele tem responsabilidades com o país inteiro. Ele está lá dentro do Ministério da Saúde. Está lá e talvez se lembre, deve se lembrar, como que é a saúde no Maranhão. Não só em São Luís, Imperatriz, Pinheiro, mas lá nos confinzinhos, lá de Guimarães, lá de Boa Vista do Gurupi, do Itinga. Nós vamos receber hoje aqui o médico maranhense, porque já recebeu o título de cidadão maranhense, atua no Maranhão, embora tenha nascido no Pará. Recebemos Dr. Alain Garcês, diretor executivo do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro. Doutor, seja muito bem-vindo aos analistas. Boa tarde os analistas. E estamos à disposição aqui em São Luís e agora nesse bate-papo que vamos aproveitar da melhor forma possível. Como é que está a saúde, Natanael? Daquele jeito, depois dos 40, né, Geraldo? É cuidado direto, né? Depois de 40, check-up todo ano, né? Não tem jeito, não. É igual o carro, né? Quando Mas você se cuida. Outro dia tu estava de holter aqui, se cuida mais do que eu. Tem que monitorar. Doutor Alain, já deu para sentir como é que está o Ministério da Saúde nesses poucos dias que o senhor está lá no time? Sim, já deu para sentir. A responsabilidade é imensa, né? Nós temos aí um dever de melhorar essa saúde, até para mostrar para que veio o governo Bolsonaro, né? Fazer o que ninguém fez, fazer diferente, melhorar a qualidade da saúde, a entrega do serviço de saúde lá na ponta, para aquele povo que precisa. Essa é a nossa missão. Essa é a missão que Bolsonaro passou para o ministro Mandetta e que a gente vai levar para frente. A sua diretoria cuida exatamente de quê? Existe uma divisão de trabalhos, de funções, doutor? Não. A nossa diretoria, ela cuida exatamente da gestão do SUS. Do SUS. O nosso departamento, até ontem, antes do decreto que saiu ontem, era conhecido como DAI, Departamento de Articulação Interfederativa. E ontem, no novo decreto, onde organizou o Ministério da Saúde, o nosso departamento recebeu uma nova denominação. Vai ser Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa. Ali a gente cuida da tripartite, que é município, Estado e União. O município, representado pelo CONASEMES, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, e o CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde Estaduais. E o ente federativo, representado pelo Ministério da Saúde. Isso está lá dentro da nossa diretoria. Nós temos 3 coordenações ainda dentro da nossa diretoria, uma que cuida
dos instrumentos de informação, da coleta e da informação de dados para as secretarias municipais no Brasil, que são 5.570 secretarias municipais. Uma em cada município. Uma em cada município. E cuidamos também do Estado, né, das secretarias também. Então, todo ano eles alimentam essa informação, os seus planos de saúde, eles alimentam exatamente nesse sistema chamado DigiSUS. E a outra coordenação é uma coordenação que cuida dos núcleos estaduais, inclusive eu vim aqui no Ministério para fazer uma avaliação do núcleo estadual do Ministério aqui no Maranhão. E saio daqui encantado. Está sob o comando de quem aqui, doutor? Aqui está no comando da Josilda. Saiu encantado aqui do Maranhão. Saí encantado com a organização do núcleo aqui no Maranhão. Estão fazendo um bom trabalho aqui, diante de todo um trabalho de avaliação que a gente tem feito no Brasil. O Maranhão ficou muito bem no nosso olhar. Isso tem a ver ali com a saúde estadual, municipal? É um núcleo só federal? Essa avaliação que saiu com uma boa impressão do Maranhão, isso. É só no âmbito federal ou nas gestões também municipais e estaduais? A gente saiu encantado com a gestão do núcleo federal. O núcleo, ele mantém uma relação íntima com os entes estadual e municipal, mas o trabalho que a gente avaliou foi do núcleo. Doutor Langarcês, né, a eleição marcou muito nesse embate direita-esquerda, né, comunismo, anticomunismo, né, ficou muito exacerbado isso, né, e o senhor estava lá na equipe de transição, né, e o senhor agora está no Ministério da Saúde. Como é que o senhor avalia, né, a saúde antes, né, no governo de esquerda e hoje a projeção para o governo de direita? Tem muita diferença na prática, na forma de conduzir, ou como é que está isso? Há uma congruência ali do modo de trabalhar da saúde do antigo governo para esse novo governo? Olha, é claro que algumas coisas há uma certa semelhança. Isso vai ocorrer naturalmente, até porque tem programas importantes que a gente não pode ser leviano e interromper um programa que beneficia o povo e que de repente a gente fazendo isso é uma tremenda de irresponsabilidade. Alguns programas realmente vão ser mantidos, outros vão ser trocados, né? Agora, o importante é que a visão do governo federal atual, ela é uma visão que pretende levar ao povo uma saúde de maior qualidade. A gente pretende atacar ou abordar coisas que poderiam ter sido abordadas em governos anteriores. Por exemplo, o ministro Mandetta, ele vai estender, por exemplo, o horário de funcionamento dos postos de saúde, das UBSs, das unidades básicas, vai ser estendido até às 10 horas da noite. Tem pessoal para isso, doutor? Vai ter contratação, né? Vai ter essa extensão, com certeza vai ter contratação, vai estender o período de horário também das pessoas que já trabalham lá, vão receber mais por isso. Qual é a finalidade quando se estende um horário de trabalho desse? Para favorecer, por exemplo, aquele trabalhador que quer ter uma consulta, mas que trabalha, quando sai do trabalho já está fechado, e aí ele pode fazer a sua consulta. Isso vai beneficiar também o programa de imunização. O pai não tem tempo, ou a mãe, para levar a criança para se vacinar com a UBS ou posto de saúde aberto, até mais tarde vai poder aqui levar no Maranhão a criança. Serão, em média, quantos postos desses, doutor? Aqui? Todos os postos que a Prefeitura Municipal aderiu ao programa. Detalhe, a Prefeitura que aderiu ao programa, ela vai receber também incentivo, né? Então, isso vai ficar a critério de adesão. A Prefeitura tem que aderir,
Começa, não vai ser imposto, né? Já começou esse processo, já tem um prazo de implantação de efetividade? Já está começando. Agora aqui eu não sei como é que está especificamente o caso de São Luís. E tem uma contrapartida da prefeitura também? Para que essa extensão funcione? Ou a contrapartida é essa injeção do Ministério? Não é exigido da prefeitura que ela venha com alguma contrapartida. É o Ministério que vai investir. Relembrando um pouco o caso dos mais médicos, aquela celeuma todinha que causou, doutor, né? Falar em programas, né? E como é que está hoje os mais médicos ali? Já estão, assim, mais acomodados, acalmou mais os discursos mais exaltados, né? Até a gente comentava na época, né, Geraldo, que eu acho que o melhor caminho é o diálogo, né? Eu acho que nem tanto lá, nem tanto cá, né? E deu para acomodar todo mundo? Como é que está a receptividade? Deu para suprir a necessidade, a falta, né, daquela ausência ali quando foi de forma abrupta, né, a retirada dos médicos cubanos, principalmente nos interiores aí do Nordeste, no Brasil? Certo. Bom, o programa Mais Médico, a gente tem que entender o seguinte, ele foi criado na época do governo da Dilma, logo após aquelas manifestações que aconteceram em 2013, o governo da Dilma nesse momento, queria dar uma resposta ao povo, e na área da saúde ela veio com o programa Mais Médico. Mas a gente sabe que esse programa Mais Médico foi um programa ideológico. Ideológico porque ele foi direcionado especificamente mesmo para trazer cubanos. Mas funcionava ou não, doutor? Tanto que chegaram, sim, funcionou, mas isso poderia ter funcionado com os brasileiros. Mas assim, é isso que eu quero dizer. Os médicos brasileiros na época também não demonstraram muito interesse, porque a gente vivia uma euforia econômica. Pois é, aí eu vou dizer uma coisa que vocês não sabem. Isso. Não é que eles não demonstravam interesse. A maioria, vamos dizer, 80% das vagas foram direcionadas para Cuba. E uma pequena vaga direcionada para o brasileiro. Tem como provar aí, isso, o que é que acontecia? Eu não tenho como provar. Eu tenho fatos de alunos meus, eu sou professor da universidade, do curso de medicina, de alunos meus que me ligavam perguntando, eu não era no Ministério da Saúde nessa época, que me ligavam perguntando sobre isso, que tentaram fazer inscrição e não conseguiu, tinham dificuldade, bloqueava. Outra coisa que aconteceu no Mais Médico, por exemplo... Porque isso é grave, né? Isso tem que ser... Se houve essa restrição de vagas, tem que ser apurado. Né? Porque isso é muito grave. Com relação acho que oportunidades iguais, né? No mínimo, né, Geraldo? Com relação a esse fato, quando eu estava no período de transição, o ministro falou comigo, Alain, porque era na perspectiva, inclusive, que eu fosse conduzir umas médicos lá. Ele disse para mim, olha, você está preparado para enfrentar uma CPI dos mais médicos? Porque já passou na Câmara. Não vai demorar muito, vai estar a CPI dos mais médicos aí. Aí vai apurar esses fatos. Será que vai ter nome aos bois depois disso? Eu acho que tem que ser apurado, né, Geraldo? Mas ó, deixa eu falar aqui uma coisa que é importante do mais médico. Então, eu estava falando essa da resposta, mas no período de transição, eu cheguei a fazer um projeto para o ministro sobre o Mais Médico, inclusive eu sugeri um outro nome, né? Um nome que pudesse ter uma conotação patriota e de envolvimento. Eu sugeri Médicos pelo Brasil, que tem dupla conotação, médicos pelo Brasil, espalhados pelo Brasil, médicos espalhados pelo Brasil, e médicos pelo Brasil, médicos lutando pelo Brasil, se dedicando ao Brasil através da sua profissão. É um nome bonito, patriótico, e deve ser, eu acho que logo mais, dentro de um mês, deve estar sendo lançado esse novo nome aí, Médicos pelo Brasil, né? E aí a gente fez uma perspectiva de valorização dos mais médicos, né? Nós colocamos lá escalonamento para pagar para o médico, que hoje é um valor só, independente do local onde o médico se encontra. Então, vamos escalonar aquele médico mais distante, vai ficar em local de mais difícil acesso, vai ganhar mais, e aí vai até chegar mais próximo da capital. E não vai ter mais médico na capital. E a questão do revalida, doutor, para aqueles estudantes brasileiros
principalmente na área de fronteiras ali, que tem proximidade de universidades mais baratas. Né? Nesse regresso ao Brasil tem essa dificuldade. Como é que está a questão do Revalida? O Revalida, inclusive, o Eduardo Bolsonaro, ele é a favor de um modelo de Revalida um pouco mais simplificado, né? A classe médica brasileira, ela acha que tem que ter um Revalida que possa realmente fazer uma avaliação justa, né? Então, o que a gente tem que ter é um entendimento com o deputado, inclusive eu devo estar com ele amanhã, estou retornando na madrugada de hoje, eu devo estar com ele exatamente para conversar sobre essa questão do Revalida, que é importante. Existem universidades na periferia do Brasil, aí, nesses países aqui, que a qualidade, o que gera a abertura de uma faculdade em um país desse, em alguns, não estou dizendo todos, é o mercado. Se tiver aluno, facilmente você abre um curso de medicina. E às vezes sem hospital escola, sem local para poder fazer um treinamento. Vamos fazer a primeira paradinha, porque já passamos aqui 3 minutos. A gente volta já aqui com o Dr. Alan Garcês. Voltamos aqui com os analistas. Hoje nós recebemos o Dr. Alan Garcês, maranhense, que está atuando no governo Bolsonaro no Ministério da Saúde. Paraense, mas maranhense de coração. Já recebeu o título de cidadão maranhense, né, doutor? Título de cidadão ludovicense. Ludovicense, é de mas São já Luís. me falaram por aí que o maranhense já está encaminhando também. Que já bom. está sendo encaminhado. Tá aí, mais um maranhense é sempre bem-vindo. Mas, doutor, em relação aos mais médicos, eu quero insistir nisso, porque, afinal de contas, eram esses profissionais que atendiam quem mais necessitava. Lá no Junco do Maranhão, por exemplo, tinha um cubano lá que foi embora na época, até hoje não tem nenhum lá. Lá no Maracassumé só sobrou os particulares. E olha que eles têm sorte de ter 2 lá, que aparece, não é todo dia. E assim, muitos municípios, imagina, o Maranhão é fácil demais de andar, né, doutor? Imagina lá no seu estado de origem, o Pará, para ir lá naqueles confins amazônicos lá, não é fácil, como o senhor mesmo ressaltou com relação à ideia de pagar melhor os médicos que estão em regiões mais difíceis. Mas houve o seletivo para mais médicos para brasileiros, que não completou o quadro deixado pelos cubanos, e mesmo os que assumiram, muitos já desistiram do programa. Em que pé está isso e como resolver para a gente botar médico para o povo, que, como o senhor mesmo ressaltou ainda há pouco, é quem mais precisa? Então, esses lugares que estão sem médicos e lugares que houve desistência, são os lugares mais distantes. São aqueles lugares dentro da aldeia indígena, por exemplo, né? Onde o médico vai e praticamente ele fica naquele tempo dentro da aldeia. Às vezes demora 10 dias de barco para chegar num local desse. Por isso que vem o incentivo de uma valorização salarial diferenciada em relação aos outros locais. Qual era o número de médicos, o número de vagas, doutor? Olha, começou com 13 mil. 13 mil. Foram 8 mil que foram preenchidas, né? Isso. Das 8 mil, 3 mil e poucos já foram embora. Ou seja, tem 5 mil. Não é. Não bem, é isso? Não é bem assim. Continua as 8 mil. Continua? Continua as 8 mil. Tá? A questão é de distribuição, porque as vagas dos locais de capital, elas estão sendo eliminadas, porque não há necessidade de ter mais médicos na capital. Então, as capitais do Brasil, elas vão ficar sem. Então, é distribuição só que está vendo, mas continua. E essas 5 mil restantes têm previsão de preenchimento? Não é 5 mil restantes. Não eram 13 mil? 8 para 13? Não, é 12, não. Está faltando hoje 2 mil vagas que estão sendo abertas. Já estão sendo preenchidas pelas inscrições, ainda não acabou ainda o período. Você ia falar no valor dos cursos de medicina. Voltando à questão do curso de medicina, do ensino da medicina, falando do Revalida, por que o curso de medicina é tão caro no ensino particular? E entrando já na polêmica da educação também, no FIES ali, o FIES consegue suportar isso ou vai ser eliminado total? Olha, com relação ao FIES eu não tenho assim informação, porque não é o Ministério da Saúde que lida com isso, né?
mas eu acho que deve ser continuado. Não tenho certeza para lhe afirmar isso. Com relação ao preço do curso de medicina é um curso caro porque ela tem uma visão hospitalocêntrica. O curso de medicina aqui é hospitalocêntrico. Ele é baseado na prática dentro dos hospitais. E os hospitais, em termos de equipamento, encarecem demais. Né? Então, para você montar um centro cirúrgico, um ambulatório para fazer ultrassom ou algo assim, é caro. Né? Pagar professores catedráticos também, né? Proporcionalmente a sua titulação de doutor, também tem esse diferencial. Né? Agora, quando a gente falou ainda agora em relação a curso de medicina no exterior, que você paga R$600, se você for ver, a qualidade deixa a desejar, tá? O que a gente quer é que pelo menos no caso do Revalida, que avalia o diploma, o conteúdo do médico, né, do curso dele, é que seja pelo menos equiparado à carga horária e aos conteúdos praticados aqui no Brasil. E muitas vezes não é. O senhor dizia que o Flávio Bolsonaro, que é senador hoje em dia, né? Não, é deputado federal mesmo. Não, o Flávio que você está falando. Eu falei do deputado Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro que está querendo facilitar as coisas. Isso acho que vai de encontro ao que o Conselho Regional de Medicina quer, né, doutor? É verdade. A gente é não uma quer... briga com o filho do presidente com o Conselho Regional de Medicina. Um órgão difícil de peitar, né? Pois é, mas assim, não é isso que a classe quer, não é isso que a gente quer. Né? E Bolsonaro mesmo, ele tem essa consciência, essa preocupação. O pai, o presidente, ele tem essa conscientização, que ele quer um Revalida para que ateste que aquele médico que está atendendo aquela população distante do país possa realmente ele saber que ali é um médico. Pois é, né? O senhor falou ali, né, da teoria assim, hospitalocêntrico, né, que é muito focado no hospital. Tu vai perguntar o contrário disso, porque, que seria? Assim, porque a gente falou ainda há pouco, né, do Mais Médico, né, assim, que o objetivo é lá passar 10 horas num barco para chegar lá e atender. Que né? não tem... O que a gente chama de saúde preventiva. Tecnologia, né? Lá é seringa. Isso, né? E assim, ele não tem esse aparato, né? Consequentemente, ele está indo ali para fazer com que aquela pessoa não precise ir até esse centro mais preparado, né? mais moderno. Né? Uhum. Não seria o caso de tentar equilibrar essa balança, o governo federal investir muito mais na medicina preventiva ali, na coisa do atendimento mais simples do que, sabe, direcionar para essa carga todinha de hospital das grandes metrópoles? Mas é isso que vai acontecer. Nessa nova estruturação do Ministério da Saúde, o ministro Mandetta, ele já pegou o Departamento de Atenção Básica, que era um departamento dentro da Secretaria de Atenção à Saúde, SAS. Ele desmembrou, ele tirou o departamento e criou uma secretaria, agora é Secretaria de Atenção Básica, para exatamente poder priorizar a atenção básica, a preventiva. Isso vai acontecer, né? O primeiro passo já foi dado. Era bom os cubanos, né, doutor? Porque a medicina cubana é justamente nesse caminho. Ou eu estou enganado? Não, tem esse caminho também, mas no Brasil tem. Tem? Não estava sendo aproveitado. Mas, doutor, agora aqui, vamos tentar misturar um pouco aqui a coisa da educação, medicina e a questão política e ideológica, né? Por que, doutor, essa vou dar caça, sabe? Perseguição, assim, ideológica até no discurso, não digo nem efetivamente, assim, sabe, de violência, não. Mas no discurso contra, por exemplo, a medicina cubana, que é uma das mais reconhecidas no país, porque se investiu muito na educação também lá em Cuba. Por que isso, né? Por que essa implicância ali com países ali alinhados a essa ideologia comunista, diga assim, por assim dizer, que também sou contra esse termo mas geral. Só, não é que, na verdade, não é que seja implicância, é porque tem dois modelos de formação
de médicos na medicina em Cuba, diferente do Brasil. Você cursa 6 anos. Lá, você pode cursar 4 anos em Cuba. E aí, dependendo, nesse nível de estado, que você chegar no 4º ano, você vai ser como se fosse um tecnólogo, né? Se você quiser fazer a medicina até o final, são mais 2 anos também. Que no caso é a nossa residência. É a nossa né? residência, né? Que no caso, não, a nossa ainda vai além de 6 anos quando se faz residência. Dependendo da especialidade, a residência demora de 3 a 4 anos no Brasil. Então você soma 6 mais 4, são 10 anos estudando para ser um especialista no Brasil. A medicina cubana, ela é voltada basicamente para a atenção básica, mas ela capacita as pessoas até o 4º ano e depois, se você tiver um interesse de aprofundar mais, ainda você vai até o 6º. Aí sim, nesse momento você tem um currículo de médico ali. Então não é implicância, é exatamente isso. Existem dois separar modelos. então assim, acho que falta explicar mais, porque assim, se o modelo cubano também tem essa opção de mais 2 anos, do cara sair, né, um médico, né, completo, por assim dizer, Geraldo, Isso. né? E tem essa outra parcela que é voltada à atenção da saúde básica, né? Agora, por que se na hora se mistura tudo isso, doutor? Sabe? Porque se fica uma coisa unificada, esse discurso contra o comunismo, que é até feio, né, Geraldo? Assim, taxar Na verdade, isso foi omitido. Isso foi omitido do povo. Quando o governo do PT trouxe os cubanos, isso foi omitido. Nunca foi repassado claramente a formação dos cubanos da forma que eu estou te colocando agora aqui, por exemplo. Então, acabou havendo esse tipo de embate. Acabou ocorrendo de forma natural, numa tentativa até de expor que a formação. Aí vem a questão do revalida. Realmente. Houve algum incidente com algum deles, doutor? Algum incidente envolvendo a medicina? Olha, eu não ouvi falar. Teve casos de erros médicos, de prescrições fora do padrão. Teve muita denúncia em CRMs no Brasil. Eu acredito, porque assim, tem profissionais e profissionais em todos os lugares. Mas dos nossos aqui também ocorre com frequência, né, doutor? Aqui e acolá, né? Também tem todas as classes. Quando a gente chega passando mal lá, que o cara diz, é virose. Natana, vamos dar mais uma paradinha? Rapidinho, mas só para encerrar assim, só para a gente entrar até no... Depois vamos falar da vida política de Dr. Garcês. Dr. Garcês, né? Como é que está Brasília hoje pelo ministério que o senhor está? Por exemplo, a gente vê um Ministério da Educação altamente politizado, ideológico mesmo, né, contra determinadas ideologias, né? E o Ministério da Saúde já parece que está mais tranquilo, né? Eu acho que o doutor, está trabalhando mais tecnicamente sorte, nisso, viu, né? Natanael, que tá o Mandetta não fala M por aí. Pois é, né? O cara é reservado, né? O cara, né? Ele e assim, bom. Há esse entendimento ali de não se envolver muito nessa questão política, ideológica ali, até principalmente na saúde, doutor? Ali também do Ministério tem. É natural, foi um governo que demorou aí 14 anos, né? 14 anos. Então é natural que muitos que estão ali no Ministério entraram nesse período. Tem muita gente que, o termo que você usou aí, aparelhamento, né? Sei lá, tem muita gente do governo anterior lá ainda. Agora a gente não pode ser irresponsável de chegar e tirar todo mundo. Porque senão também a gente vai ficar sem força de trabalho suficiente para tocar. Lá no Ministério da Educação parece que tiraram até o cara que contratava. Lembra disso? Aí não podia mais contratar ninguém, doutor. Agora, a gente presta atenção, está sempre atento, né, aos desvios de condutas. Claro, né? Certo. É importante isso. Desvio de conduta é importante que não tenha. Claro, né? Vamos dar mais uma paradinha, a gente volta aqui para falar da vida política de Dr. Garcês, no próximo bloco. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos aqui Alan Garcês, um dos representantes da direita, da ideologia que está no comando do país agora. Mas, doutor, como é que o senhor começou na carreira política? É tradicional de médico, né? Pois é.
E assim, eu comecei, de certa forma, com uma revolta. Mas foi naquela do Pechuleco? Não. Não, esse foi depois, já estava versado. Comecei em 2011, Aham. né? Era o Castelo prefeito ainda, e a gente conseguiu congregar os segmentos da saúde, os estudantes de cada área da saúde, mais colegas médicos e alunos, ex-alunos até, não posso dizer ex-alunos agora, nós conseguimos congregar num grande movimento que nós saímos em marcha da Praça Deodoro até o Socorrão. Naquela época tinha o Socorrão, tinha o Juvencio Matos e a Benedito Leite. Chegando lá, a gente se deu as mãos e fizemos um abraço simbólico nesses hospitais, né, para simbolizar que a saúde ela não tem dono. O dono da saúde, na verdade, é o povo, que era um é o que protesto merece. contra Castelo, então. Não, era um protesto contra as condições de saúde Da administração Castelo. da administração do Castelo. Naquele momento. Naquele momento, mas que também acabava se estendendo para o Estado, porque a saúde, tanto do Estado como da Prefeitura, está sempre precisando de melhoras, né? Então a gente abraçou as unidades ali. Então foi assim, eu comecei a minha vida política em 2011. Com os estudantes. Né, com os estudantes. Boa. Já com esse pensamento de direita, doutor, assim, sabe, se, onde começou a aflorar isso? Porque assim, a gente analisa muito isso aqui, né, e começou emblematicamente a revolta da população na questão da meia passagem de São Paulo, que acho que foi o estopim que despertou Dos aquela... 25 centavos. Isso, né, que veio todo mundo para a rua, aí todo mundo querendo entender aquele movimento, Dilma deu um jeito lá de minar as bases para não deixar crescer mais, a direita se aproveitou, ali surgiu o MBL ali também. Como é que surgiu esse seu alinhamento ali com a direita? Porque assim, eu considero assim, sabe, eu considero maléfica essa divisão direita, esquerda, comunismo, anticomunismo, todo mundo é brasileiro. A gente tem que saber se entender, né? Deixando de lado um pouquinho as ideologias e pensar no bem comum da sociedade, né? Concordo. Respeitando as minorias, respeitando todos os nichos de sociedade, né? Mas que haja respeito e transparência, né? Só que quando começa esse embate, sabe, aí troca de acusações, aí, sabe, aí vira um negócio assim, sabe, que eu acho que o povo brasileiro está cansado disso, doutor. Concordo. Eu comecei a me identificar mais assim com a direita quando eu conheci Bolsonaro e a partir do momento do impeachment. Então, mais ou menos em 2013... Em 2012 o senhor já foi candidato, né? Saí candidato pelo PMN. vereador. Então, em PMB. PSDB. PSDB em 2012. 12. Aí depois, em 2016, já saímos candidato pelo PMB. Exatamente. Sim. Então, em 2014 começou o impeachment. Eu fui o líder do Vem Pra Rua aqui. E aí, nesse momento, a gente levou para mais de 6 mil pessoas naquelas caminhadas na litorânea. E sempre indo a Brasília também. E toda vez que eu ia lá, eu conversava com o Bolsonaro. E a gente se estreitava, essa relação que a gente tem hoje, eu com os filhos dele. E aí foi que surgiu mais aflorou mais, porque eu comecei a me identificar com o que a direita defende. O senhor não acha né? que A direita defende os valores morais de família. Ela não vem com ideologia de gênero, por exemplo, na escola. Ela não vem com peça de teatro onde o homem tá nu lá e a criança chega para tocar um homem nu. Isso não se ensina para uma criança. Mas você não acha, doutor, que isso... Os valores religiosos, assim, muito bem empregado na direita. Eu acho assim, ó... O valor civismo. Eu acho que... O senhor acha que a esquerda é indecente, que ela ensina às crianças esse tipo de perversão? Algum tipo de perversão? Isso é defendido. Por quê? No decálogo de Lênin. Mas o decálogo de Lênin, doutor, não tem a comprovar histórica que foi Lênin que escreveu. Não interessa quem escreveu. O que interessa o que isso eles foi feito defendem. no Brasil? Não, é um texto apócrifo, né? Um decálogo que ensina a mobilizar as massas. Saber da prática, assim, se as crianças são estimuladas à sexualização precoce. São. São? São.
Porque Infelizmente, na escola pública, essas cartilhas estão lá. E a gente sabe que criança precocemente estimulada... Aquela cartilha que você diz é a do kit gay? Na sua sexualidade, ela tem grande tendência em crescer e ser um adulto frustrado nas suas relações. No caso das faculdades, né, das peças de teatro... E aí, quando eu estou falando isso, eu estou falando como médico. Não, ok, uma nessa opinião. Visão. O senhor falou das peças de teatro que estimulam a sexualidade. O senhor, assim, são casos... Não são todas. É uma minoria. Não são todas. Né? Assim, eu vejo, né, se colocar um discurso na universidade pública, por exemplo, eu fui da universidade pública e nos 6 anos que eu passei mais ou menos 2 anos ali, negócio de viajando com banda e tal, demorei 2 anos para me formar. Na UFMA, de 94 a 2001, eu não vi nenhuma peça nesse sentido. Sabe, de pessoas nuas, nem nada. Pelo contrário, todo mundo querendo trabalhar, estudar. Eu vejo como uma minoria... Mas você já viu os alunos andarem nu na rua, lá na UFMA? Já. Entrar dentro da sala de aula peladão? Não, teve uma peça nesse sentido que fizeram bem ali no SEB Novo, se eu não me engano, porque não é da minha época o SEB Novo, que foi até no curso de artes, que fizeram essa manifestação artística. Mas eu vejo como minoria, doutor. O que acontece? Mas o problema é a nudez? Não, calma aí, Geraldo. Claro que não. O problema é o que eles tentam passar através disso. É isso que eu quero entender. O que eles tentam passar? Eu vejo a direita, doutor, sabe, se apropriando de uma coisa que é minoria e transformando, generalizando para a sociedade. É igual a peça daquele que teve em São Paulo lá, que o menino estimulando a tocar lá. A gente não vê peças aqui no Brasil acontecendo com frequência. Então, assim, se dá vazão a uma minoria, que a minoria só quer seu espaço, né? Às vezes a gente sabe que tem um exagero naquela parada gay, o cara fazendo com a figura de Jesus Cristo aquilo. A gente sabe que há exageros, né? Só que exageros mas também é uma não coisa... política, nem tem nada a ver minoria, com a esquerda. né? A bandalheira da pois rua é uma minoria que a direita apropriou desse discurso, né, para legitimar toda uma representação de sociedade que não é. Não é. Então, assim, eu acho que esse discurso, né, ele precisa ser revisto, porque, assim, tem pessoas de bem que seguem, né, o marxismo. Tem 3 coisas que a direita não abre mão para rever seu discurso. 3 coisas importantes: Deus, família e pátria. Mas o Estado não é laico, Nós não vamos abrir doutor. mão disso. A direita defende Deus como ser supremo. Mas o Estado não é laico, Nós doutor? defendemos a família, os valores de família. Sim. Mas todo mundo defende sua família. O Estado é laico. Todo mundo defende sua família. Até quem é de esquerda defende sua família. Depende do ponto de vista do que é defesa da família. A partir do momento que a esquerda estimula a criança, meu filho, seu filho, a ir para uma escola e receber orientações ideológicas, de ideologia de gênero, que não é o que eu ensino, que não é o que vocês ensinam, mas que eles passam lá para uma criança de 5, de 6 anos de idade, que é comum relação com o mesmo sexo. Como é que a minha filha vai interpretar uma situação dessa onde tem um pai que coloca de uma forma diferente? Como é que isso vai acontecer? Você chegar com o seu filho e o seu filho lhe fazer uma pergunta: papai, a minha professora disse que é normal um homem se relacionar com o outro. O que a ideologia de gênero defende é que as crianças não nascem com sexo, que o sexo vai ser definido depois de uma certa idade. Mas, doutor, dentro da direita não tem homens que se relacionam com outros homens? Tem, perfeito. E eu não vejo problema nisso. Pois é, sabe o que é, senhor? O que eu quero dizer é quando envolve as crianças. Exatamente. Eu também acho é você colocar para um grupo de ser humano em ter a idade. Mas assim, doutor, sabe o que eu acho? Você fazer esse tipo de estimulação precoce sexual, isso não é saudável. Eu falo como médico nesse momento. Não é saudável. Agora, se você quer tratar desse assunto, eu concordo que seja tratado na escola, mas numa idade maior, um adolescente, sabe 14. Quando a sexualidade já vem se aflorando. Mas é isso que deve ser pregado. Mas o foi comprovado que foi feito coisas assim com crianças? Tem cartilhas, a cartilha, não é a cartilha dele que tu está falando. Aquela era fake news, né? A cartilha mesmo do Ministério da Educação, do MEC.
Mas, doutor, lá na Suécia tem isso. E a Suécia é um governo de direita. Suécia é um país, eles têm outra cultura, nós temos a nossa. Mas, doutor, Entendi. vamos lá, assim, sabe? Né? Assim, é preciso tratar, assim, né? Acho que a sociedade é o retrato do que ela é. Né? E hoje em dia, com o Exato. celular, tá todo mundo desnudo. Não tem como mais esconder a personalidade de ninguém. A gente sabe que tem crianças, né? Que tem questões mais afeminadas, tem crianças que já nascem com uma tendência. Mas nem né? sabem disso. Nem sabem Mas disso. nem sabe disso. Né? E assim, vai ter um momento que vão saber, mas não deve ser colocado por um professor na sala de aula. Eu também acho, assim, eu pra também conturbar a acho que, cabeça assim, que a dela. prerrogativa de educar é da família, sabe? E a gente não pode transferir essa responsabilidade para a escola. A escola Concordo com é um você. grupo social que ajuda na condução da educação direcionada para o ensino, né? Para o ensino técnico, o ensino social, enfim. A gente não pode Exatamente. transferir essa responsabilidade. Concordo. A prerrogativa é da família, sim. Mas isso deve ser um diálogo aberto. Chegar num colégio, ou numa faculdade, ou no colégio público, ou no colégio particular, né? Assim, qual o modelo de ensino que vocês ensinam aqui? Olha, a partir dessa idade, né? Tá falando, bem, não concordo e tal, né? Eu acho que não é certo isso aqui, eu vou para uma outra escola. Não querer recriminar, porque tem gente, tem pais, que eu conheço pais que não tem problema nenhum em deixar o filho desde cedo, sabe, receber esse tipo de orientação. Eu acho que a gente não pode segregar de maneira nenhuma as pessoas que têm que buscar sua sexualidade, o acesso ao conhecimento, Concordo a convivência até com o diferente, Concordo né? com você, A concordo. gente não pode segregar a convivência com o diferente. Concordo com né? você. Eu só discordo quando chega que isso tem que ser debatido dentro da escola para crianças em inteira idade. Concordo. Eu acho também que há de concordo. vocês concordarem comigo nisso. A criança chega com a tua criação, por exemplo, um filho teu, e lá na escola a professora diz coisas totalmente diferentes do que você ensina. Como é que fica a cabeça dessa criança? Claro, isso deve pra ser uma criança, punido e responsabilizado. E para uma criança, a voz do professor é uma voz importante, que merece atenção. Pois é, é preciso criar regras, doutor, sabe? E que essas regras sejam seguidas. Se o professor fizer qualquer tipo de atitude maléfica a uma criança, ele deve ser punido. Deixa eu né? deixar Mas não só uma deve coisa... ser generalizado isso, Concordo. porque são atitudes isoladas. Concordo. Mas deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Eu não sou contra o grupo LGBT. Não sou contra as pessoas que têm as suas... suas escolhas sexuais, não sou contra. Eu conheço a sua história, né? Acompanho, combato, né? E defendo, no caso, combato a ideologia e defendo a família nesse ponto. Deixar claro que eu não sou contra e não tenho preconceito. Eu conheço a sua história, né? Conheço, né? Doutor, o senhor vai ter que voltar aqui porque o senhor é bom de papo, viu? 40 minutinhos, vai embora, não Vai tapa. embora, Mas olha, uma pena. mas ainda vamos brincar aqui de bloqueio ou compartilha. Bom, aqui vai dar para a gente continuar julgando um pouco mais o que a gente pensa das coisas e das pessoas. Vamos ver. O senhor deve estar nas redes sociais, né, doutor? Então já deu para entender mais ou menos o que o nosso quadrinho quer. Vamos ver o primeiro nome aqui. Muito bem, tá aí, ó, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O senhor bloqueia ou compartilha esse? Difícil, né, doutor? Rapaz, eu quero entender a cabeça de Rodrigo Maia nessa história ainda, né? Embora seja do governo, eu vou dar um voto de confiança aí para compartilhar ele. Eu espero que ele não decepcione. Vai compartilhar para ficar de olho, é, doutor? Será que ele não ficou magoado com aquela história do Moro lá com César Maia, doutor? Será que não foi isso? Não sei. Mas enfim, vou dar voto de confiança. Segundo nome. Aí, ó, esse deputado federal Gastão Vieira tá lá no Congresso, na Câmara. O senhor bloqueia ou compartilha o Gastão Vieira? Gastão Vieira, trabalhador sério, trabalhou sério pelo Maranhão, trabalha sério. A gente tem que reconhecer o trabalho de Gastão. Vamos compartilhar também. Certo. Terceiro nome? Tá chegando! Opa! O governador Flávio Dino. Claro que não vou compartilhar jamais, isso aí está bloqueado do início ao fim, né? É indiscutível. A pessoa que poderia estar procurando um caminho saudável de uma relação com o governo federal, joga pedra no governo federal. E quem é que se prejudica numa hora dessa?
o povo. Ele não sabe esquecer a ideologia dele de lado. Está aí um... Mas ninguém está esquecendo essa ideologia também, tá aí quem né, doutor? Principalmente ideológico aí. Mais que Bolsonaro, doutor? Não, ele é. Lembra da época do impeachment, que ele andava com a Constituição debaixo do braço, que nem um militante dizendo que quem fosse para o impeachment era vagabundo, e inclusive uma dessas eu de cima do carro de som mandei um recado dizendo que quem estava ali não era vagabundo, era pai de família, era família brasileira, e que ele respeitasse até as pessoas que votaram nele, que estavam lá pelo impeachment. Depois de um tempo eu fui demitido. Será por quê, doutor? Pois é, por que será? O senhor estava onde nessa época? Foi demitido da onde? Eu estava no hospital de Barreirinhas. Prestando serviço. Então está bloqueado o governador Flávio Dino. Bloqueadíssimo. Vamos ver, acho que tem um último nome. Tá aí. E o Fabrício Queiroz, doutor Alan Garcês, o senhor bloqueia ou compartilha? Olha, eu bloqueio. Bloqueia? Bloqueio. Por quê, doutor? Eu bloqueio porque eu acho que é uma pessoa que teve um comportamento que é inaceitável. A gente não deve aceitar o comportamento dele. Uma última pergunta. O senhor é candidato a prefeito de São Luís, doutor? Pré-candidato? Pré-candidato a prefeito de São Luís. Para ganhar, doutor? Para ganhar. Com apoio do Bolsonaro? Com apoio do nosso presidente. E a Maura Jorge e o menino do PSL aqui estão com o senhor? A Maura Jorge está, o pessoal, o Fábio Câmara está com a gente. Coronel Monteiro. Manda até um abraço aí para Maura Jorge. E aí eu queria ressaltar, você falou com o apoio do Bolsonaro, eu quero dizer assim, nós estamos já construindo esse caminho, mas você sabe como é a política, né? Mas a gente espera conquistar esse apoio, sim, do nosso presidente. Doutor Alan Garcês, muito obrigado. E eu gostaria muito que o senhor mandasse um alôzinho quando o senhor estiver aqui por São Luís de novo, para o senhor vir aqui de novo para nós conversarmos sobre coisas mais específicas. É que a gente quer muito saber do destino do Maranhão junto ao Ministério da Saúde, doutor, porque a saúde é fundamental demais. E eu gostaria muito de conversar mais com o senhor, né, Natanael, para a gente saber mais a fundo essas coisas aqui que o tempo não deixou. Venha e muito obrigado pela sua presença aqui. O prazer é meu, fico à disposição de vocês também no Ministério da Saúde. A gente deve vir para um evento aqui no mês que vem ou no próximo mês, trazendo a ministra Damares aqui. Mas isso ainda está sendo trabalhado, no momento certo a gente divulga. Muito bem, aqui tem muito pé de goiabeira para ela, né, Natanael? Deixa eu ressaltar aqui. Não posso ressaltar? Pode. Claro, doutor, esse programa aqui é livre. Então aqui, ó, dia 26, novamente nós vamos estar na rua. Aqui na Litorânea, 9 horas da manhã. Vocês vão pregar a fechada do STF, do Congresso, doutor? A lava-toga que a gente chama, a aprovação... É para fechar o Congresso e o STF? Não é para fechar só o STF. Só o STF. A gente vai pregar o impeachment do Gilmar Mendes. Só desse? Tá? E do Dias Toffoli. Do Dias Toffoli. Mas não é fechar, a gente tem que respeitar as instituições. Tá, e certo? A Constituição. E o Moro vai para lá, doutor? Tá? É um caminho possível. Então, 26, domingo, na Litorânea, quero convidar todo mundo, vamos estar lá presente e lutar por esse país mais uma vez. Confirmar por que nós elegemos o presidente Bolsonaro para comandar esse país. Conto com vocês. Natanael? Diga tchau aos nossos telespectadores, nossos amigos dos analistas. Meu microfone não está muito bom já. É verdade. Meu senhor, minha senhora, o programa Os Analistas, este é um programa republicano e democrático. Mas em linguagem de sinais, vamos lá. Né? E aqui todo mundo tem voz. Todo mundo. Só aqui a gente não marca uma entrevista e depois desmarca, como um convidado nosso reclamou aqui outro dia. Isso é assunto para o próximo programa. Até amanhã!